Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje completaremos a nossa jornada de 40 dias consecutivos de leitura bíblica, completando assim a leitura do livro de Êxodo e também 40 vídeos gravados, né? E eu escolhi esse exercício de repetitividade, escolhi o livro porque realmente completaria os 40 dias certinhos, né, do primeiro ao 40º capítulo. E também porque esse ano de 2025 eu optei por priorizar, né? É uma prioridade, diferente do que esteja acontecendo nas circunstâncias, né? Eu resolvi priorizar a vida espiritual num todo, né? Eu acho que de tudo que nós tivermos que atentar nos dias de hoje e levar para as nossas gerações, para os nossos filhos, eu acredito muito nessa palavra. Acredito que isso, que todo esse trabalho que foi feito durante esses 1.500 anos tem um porquê, um para quê e definitivamente nós sabemos que isso configura a total clareza de que tudo foi criado por Cristo e brevemente ele voltará. Então, é óbvio que nós somos limitados, né? Eu, Agna, que agora eu sou limitada, eu tenho aqui um conhecimento que é ler. Então, se eu tenho como ler, gravar um vídeo e compartilhar, é o que eu estou fazendo. E que isso já, com certeza, fez total diferença na minha vida. Eu posso falar que abertamente, com muita alegria, que sim. Agora a gente está no 4º mês do ano, né? Estamos já encerrando praticamente o mês de abril. E né, desde o início, janeiro, fevereiro, março, abril, completando esses 4 meses, eu tenho tido esse privilégio de colocar a minha vida espiritual em primeiro plano. Então, bom, se eu tiver que te incentivar que faça isso, faça, não por uma obrigatoriedade, não por questão, mas porque você vai ver o reflexo, sim, a sua identidade, né? Você vai ter muitas respostas que talvez você procura e que você ainda não encontrou em outros meios e você vai ter daqui da palavra de Deus. O próprio Deus quer falar com você, no seu individual, na sua intimidade. Então, eu acredito que faz toda a diferença, né? Um dia eu lendo no livro de João, onde Jesus disse, né, que nós somos os ramos da videira, né? Porque sem ele nós nada possamos fazer, nós nada poderemos fazer sem estar enraigado, sem estar ali coladinho na videira que é Jesus. Tá bom? Então, antes de fazer a leitura do capítulo 40, eu gostaria de fazer uma oração em reverência à palavra. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor. E eu quero te dar toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e te pedir, ó Deus, que a tua palavra encontre repouso no meu coração. Eu quero te agradecer muito, Senhor, por esses 40 dias, por essa jornada. Eu quero também, Senhor, te pedir que me perdoe pelas minhas falhas. Eu aqui sou simplesmente um vaso, uma pessoa simples, mas que estou aqui sendo direcionada para fazer aqui aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é falar do seu evangelho, que é ler a tua palavra. E se essa é a minha parte que eu possa contribuir, aqui eu estou e que o Senhor faça de acordo à tua vontade, segundo aquilo que é o desejo do teu coração, não só na minha vida, mas na vida também das pessoas que alcançarem essa leitura através desse canal. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Faremos então a leitura do capítulo 40. Gente, último capítulo. Vamos lá? Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Versículo 4. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela.
Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Versículo 8. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o sacrificarás com todos os seus móveis e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e santificarás. Versículo 12. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas e ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirá as túnicas. E os ungirás como ungistes a seu pai. Versículo 15. E os ungirá como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim fez. O tabernáculo é levantado. Versículo 17. E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. Versículo 21. E levou a arca do tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Versículo 25. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Versículo 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. E pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Versículo 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegava ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34. A nuvem cobre o tabernáculo.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantavam. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Gente, coisa linda, né? Aqui finalizamos a leitura do capítulo 40, finalizando assim a leitura do livro de Êxodo. Eu agradeço muito a você que tenha me acompanhado até aqui e que essa palavra, que é viva e eficaz, ela possa morar e fazer presença no seu coração em todas as suas jornadas, tá bom? Bom, aqui eu me despeço de você e vamos orar aí que Deus me direcione qual será a próxima jornada ou o próximo livro a ser lido aqui através do canal, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente tarde na presença do Senhor. Até logo!